Pai da glória, nós queremos adorar o Teu nome nessa noite. Pai, pedimos que a Tua graça venha de maneira abundante, de maneira superabundante sobre cada vida. Nós abrimos o nosso coração nessa noite para receber a revelação da Tua palavra. Ó Pai, queremos alcançar a vida da palavra. Ó Pai, queremos alcançar realmente o cerne dessa palavra, que venha ao encontro do nosso coração e que haja revelação nessa noite. Pai, rompe o véu, remove o véu, para que possamos ver a Tua verdade e que mais uma vez o nome de Jesus seja glorificado. Colocamos a Tua presença, aqueles que não estão aqui hoje, onde eles estiverem, que a Tua mão esteja sobre eles. Ó Pai, a Tua graça venha sobre cada um deles. Que haja realmente um batismo de consciência, de unidade, um batismo de consciência da necessidade de caminhar com o corpo, um batismo de consciência acerca da unção que é liberada quando nós estamos juntos. Quando se cumpre, ó Pai, de maneira tão real, de maneira tão visível, as realidades do Salmo 133 sobre as nossas vidas. E ao nome do Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a Ti no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Em alguns domingos anteriores, eu já comecei a ministrar alguma coisa aqui, dando uma ênfase tão grande com relação à revelação do corpo, e procurei pontuar alguns valores que eu creio que são muito importantes. Na penúltima ministração que eu fiz aqui, eu disse que quando nós, em nossas casas, buscamos a Deus, quando nós temos o nosso tempo devocional, o Senhor vem e ministra sobre nós uma medida de graça. Sem dúvida alguma, podemos experimentar algo da parte do Senhor. Porém, há um nível de graça, um nível de unção, que é ministrado a nós somente de uma forma, de uma maneira, quando nós estamos juntos, reunidos em unidade, quando estamos congregados. É um nível de unção, um nível de graça maior. Diga comigo, quando eu estou buscando ao Senhor em minha casa, em meu tempo devocional, o Senhor libera sobre mim uma medida de graça. Mas há uma revelação de graça maior, que vem quando eu estou reunido num tempo de congregação. Por outro lado, existem algumas orações, amados, que elas são respondidas pelo Senhor em base à nossa unidade quando nós estamos juntos. Por exemplo, quando você estuda lá no livro de Atos, a Bíblia diz que Pedro foi colocado numa prisão. Havia muita perseguição ali naqueles dias. Porém, a Escritura registra, capítulo 4 de Atos, que a igreja se colocou em oração de maneira unânime. Diz que o povo levantou a sua voz a uma, congregados. E o Senhor interviu de uma maneira poderosa. Quando a oração da igreja toca os céus tocarão a terra, haverá um abalo, e nós vamos ver os resultados. E qual foi o resultado? O Senhor liberou seu anjo e libertou Pedro daquela prisão. Mas isso veio em resposta à oração que foi levantada pela igreja. Então há algumas situações, há alguns momentos que a unidade do corpo, ela é muito importante no sentido de vir uma intervenção de Deus. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou em relação a isso. Lá em Mateus 18, verso 18, 19 e 20. Se dois aqui na terra concordarem, dois ou três concordarem, acerca de qualquer coisa, será realizado, será feito pelo Pai que está nos céus. Então, há momentos, há situações que não é suficiente você orar sozinho em casa do teu devocional. Você precisa de uma base, um laço de concordância. E aquela oração, então, vai chegar aos céus e Deus vai intervir. E aqui na casa nós temos muitos exemplos disso. Por exemplo, orações em concordância que foi levantado, por exemplo, nas reuniões de segunda-feira.
Algumas coisas que aos olhos humanos seria impossível acontecer. Mas o que aconteceu? Em resposta à oração. Por quê? Porque havia uma base de unidade. Foi um clamor que a igreja que levantou, como lá nos dias, quando Pedro estava naquela prisão. Então é muito importante nós entendermos isso. Eu quero falar nessa noite um pouco acerca do poder que há no corpo de Cristo. O poder que há na revelação do corpo. Diga ao seu vizinho, você sabia que há um poder extraordinário no corpo de Cristo? Por isso, eu vejo a necessidade de estarmos integrados no corpo. Porque eu só posso usufruir desse poder se eu estou integrado na igreja. Se de repente eu tenho uma vida que eu vivo lá na periferia, alheio à revelação do corpo, não sei o que está acontecendo, não sei, por exemplo, como a nuvem está movendo. O povo de Israel tinha que estar conectado o tempo todo, estavam congregados juntos. De repente a nuvem se levantava, Deus dava uma direção, e imediatamente eles tinham que seguir. Agora, quem não estava naquela frequência, quem estava fora de sintonia, a nuvem ia embora e ele ficava para trás, gente. Diga ao seu vizinho, no corpo de Cristo há a corrente do Espírito, e eu tenho que estar nessa corrente. Se eu não tenho uma vida de integração, eu não vou saber o que o Espírito Santo está movendo na casa. E para você usufruir desse poder tão extraordinário que há na igreja, realmente você tem que estar completamente integrado, vivendo a vida do corpo. Orações feitas em concordância, há um poder extraordinário, até mesmo de cura. Nós vamos celebrar a ceia hoje. Você sabia que a ceia ministra a cura? Agora, por que ministra a cura? Será que é um poder tão extraordinário nesse pedacinho de pão e nessa porção de suco aqui? Não tem nenhum poder. Mas o poder está na obediência em celebrarmos a ceia. E a ceia é um reconhecimento que eu faço parte do corpo. Na verdade, o Senhor Jesus deixou 2 sacramentos somente: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Por isso que o domingo de ceia para nós é importante. Por isso que a mim me assusta quando eu vejo cadeiras vazias aqui. Muitas pessoas da igreja não estão aqui no dia da celebração do corpo e do sangue do Senhor. É o momento em que, de maneira profética, nós declaramos que somos um corpo e fazemos parte desse corpo. Na última mensagem eu falei aqui algumas coisas que eu creio caiu bem forte no coração de algumas pessoas. Por exemplo, quando alguém toma uma postura de viver na periferia, e para ele então, ele acha que o congregar não é importante vir às reuniões, a mim me parece uma atitude de arrogância. Porque quando eles definem, não, eu não vou nos cultos, eu fico em casa, talvez ele pense, não preciso ir. Eu sou tão bom diante de Deus, sou tão bem, que eu não preciso dos outros. Eu não preciso da medida de graça que está na vida do meu irmão, porque Deus coloca em cada um de nós uma medida de graça, gente, que deve ser ministrada. E isso está bem claro lá em 1 Coríntios 12. Embora, sendo um corpo, nós somos muitos, e a cada um de nós foi dado uma medida de graça, uma justa operação, e isso é colocado à disposição das outras pessoas para ministrar a elas, e eu tenho que ter a disposição de receber dos outros também. Agora, se eu me isolo, se eu saio fora dessa revelação, eu só declaro, não, eu não preciso da medida de graça que está na vida daquele irmão. Eu não preciso daquilo que Deus colocou na vida daquela pessoa. Eu sou tão bem que eu não preciso congregar, conviver com ela. Para mim não passa de uma atitude de arrogância.
A pessoa que se acha tão boa, tão bem, que não precisa de ninguém. E a Bíblia, ela coloca de maneira tão forte a revelação do outro. Amai-vos aos outros, perdoai-vos aos outros, considerai-vos uns aos outros, para estimular ao amor as boas obras, suportai uns aos outros, consolai uns aos outros. Sempre vai precisar de quem? Do outro. E uma das mensagens mais terríveis que corre em nossos dias é a mensagem onde enfatiza de maneira tão acentuada o individualismo. Cada um por si e Deus para mim. Não é cada um por si, Deus por todos, não. É cada um por si e Deus para mim. É uma mensagem completamente egoística. Há pessoas que vivem isso. Diz seu vizinho, se alguém se coloca numa postura de que não precisa do corpo de Cristo, não precisa estar congregando, reunindo, diga, ele é um arrogante, presunçoso. Se coloca numa posição de se julgar que ele é muito bom, melhor que os demais. Sou tão bom que eu não preciso dos outros. Particularmente para mim, é inadmissível ouvir da boca de alguém que chega e diz, como eu amo Jesus. Como sou ligado em Jesus, sou ligado no noivo. E ele despreza a noiva. Eu vejo algumas pessoas dizendo, não, estou servindo a Jesus. Eu sirvo a Ele muito bem em casa, busco Ele em casa. Nem preciso ir para a reunião. Tenho tanta intimidade com Ele, estou tão cheio do Espírito Santo, estou tão repleto da revelação do noivo, que eu sirvo a Ele em casa. E despreza a noiva. Eu posso provar o meu amor que eu tenho para com Jesus, com o noivo, de acordo com a minha atenção, meu amor que eu tenho para com a noiva. E quantas pessoas estão desprezando a noiva de Cristo nesses dias? Há muita mensagem anticorpo. Então procuramos enfatizar isso alguns dias atrás, dentre outras coisas. É interessante quando você estuda a palavra de Deus, você vê o apóstolo Paulo principalmente colocando muitas figuras acerca da igreja, o que a igreja representa. E essas figuras, na verdade, elas são características da igreja, porque revelam a nossa identidade como corpo. Só no livro de Efésios, na carta aos Efésios, você encontra a igreja sendo representada de diversas maneiras. Já no capítulo 1, Paulo diz que a igreja é o mistério da vontade de Deus. Ele diz, o mistério que esteve oculto por séculos, por eras, foi revelado agora nesse último tempo. Está falando, sabe do quê? De Cristo e igreja. Diga ao seu vizinho, você sabia que a igreja do Senhor é o mistério da vontade de Deus? No mesmo livro, Paulo compara a igreja como sendo o corpo de Cristo. Capítulo 2, verso 10, diz que a igreja é a obra-prima de Deus. Diz assim que eu e você, nós como igreja, somos feituras do Senhor, criado para as boas obras. E quando o Senhor planejou a igreja, é como se estivesse planejando uma obra-prima, gente. Diga ao seu vizinho, você faz parte da obra-prima de Deus, que é a sua igreja aqui na terra. Efésios capítulo 3 diz que a igreja é o novo homem. Jesus lá na cruz, e nós celebramos hoje a ceia, diz que pelo derramamento do seu sangue, dos dois povos ele fez um.
de judeus e gentios. É o novo homem, é o corpo de Cristo. E já não existe mais parede de separação. Diga isso, a igreja é o novo homem. Aleluia. Você vê a igreja, capítulo 3 de Efésios, como a família de Deus. E tanto no capítulo 2 como 3 diz que nem eu nem você somos forasteiros agora. Estamos longe, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz, chegamos perto. E ele derrubou o muro de separação que havia entre os povos. E dos dois fez um povo só. Glória a Deus pelos judeus messiânicos que têm recebido Jesus. Eles são um conosco. E nós oramos para que aquela nação, o véu caia por terra e eles aceitem o Messias. Aleluia, juntando-se a nós em um só corpo, é o novo homem. A Bíblia nos mostra que a igreja é um exército. Nós falamos aqui, quando falamos sobre o corpo, que cada um de nós aqui é como um soldado. Diga ao seu vizinho, você é um soldado no exército de Deus. E como exército, como igreja, então, sendo exército, nós estamos envolvidos num conflito de esfera global. E quando eu digo que a igreja está envolvida num conflito, numa esfera global, estou dizendo que nós estamos em uma guerra que sai fora dos limites naturais aqui da terra. Há muita coisa que acontece no mundo espiritual. E a igreja, como exército, ela atua mais no mundo espiritual do que basicamente no mundo natural. E você sabia que as coisas, primeiramente, elas têm que acontecer no mundo espiritual para depois acontecer aqui? A oração, a intercessão perseverante, ela gera algo no mundo espiritual. E depois traz um resultado aqui na terra. Diga ao seu vizinho, para que alguma coisa aconteça aqui na terra, pois a ser gerado no mundo do espírito. E é gerado através da oração. Então a igreja, ela tem esse poder tão extraordinário. Agora, eu posso usufruir, eu posso funcionar nesse aspecto quando eu tenho a revelação do corpo. Quando eu tenho a revelação de que o outro é importante para mim e que eu sou importante para eles. Quando eu entendo que eu tenho um papel dentro do corpo de Cristo. Eu não tenho tempo essa noite aqui, é um dia de ceia, eu quero correr para falar mais profundamente sobre cada uma dessas realidades, cada uma das características aqui, que estão no livro de Efésios. Pelo menos encontra 9 figuras e características da igreja, mas eu quero me deter no verso 22 e 23. Abre a sua Bíblia, ou localiza aí no teu celular. Efésios 1, 22 e 23. Nesses 2 versos retrata muito bem o poder que há quando estamos juntos, quando estamos reunidos, quando estamos congregados. Se estiver gente do café, só fica ali quem precisa mesmo. Quem não precisa, esteja sentado aqui ouvindo. Jesus estava no templo sentado, ouvindo e interrogando. Ele sabia o valor que há nas ministrações. Então, Gabriel, verifica lá se tem alguém lá, né, vagando por lá, diz para vir para cá. Só fica lá quem precisa mesmo. Alguém está atendendo alguma criança, alguma coisa assim. O restante tudo aqui atento. Diz a palavra o seguinte: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento. Talvez a tua tradução diz a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas.
Quando o Senhor colocou Adão e Eva lá no jardim, sabe qual era o propósito de Deus? Que eles estivessem numa posição de governo, de domínio. Deus deu a eles poder e autoridade. Por isso eles tinham a imagem de Deus. Agora, quando Adão e Eva erraram o alvo, quando eles transgrediram, o diabo ele foi muito rápido, no sentido de tomar das mãos dos nossos primeiros pais o cetro de autoridade. Sabe quem passa a governar a partir daquele momento aqui na terra? Satanás e suas hostes. Sabia que era para o homem governar aqui na terra? Está lá, capítulo claro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Deus deu aos nossos primeiros pais o quê? Domínio. Para eles governar e dominar. Mas ao invés de dominar, eles passaram a ser dominados. Porque tomaram da árvore o conhecimento do bem e do mal. E foi nesse exato momento que Satanás toma das mãos dos nossos pais o cetro de autoridade e passa a ter domínio. Agora, no sacrifício de Jesus aconteceu algo tão extraordinário, gente. Algo poderoso, algo imensurável, o maior acontecimento em toda a terra. Com a morte e ressurreição, Jesus resgatou essa autoridade. Por isso ele pôde dizer: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Que poder era esse? Era o poder que estava com Adão e Eva, que foi retirado pelo diabo por causa do pecado. Agora Jesus resgatou e pôde declarar diante dos seus discípulos, antes de subir aos céus: diga isso, todo poder foi me dado então no céu e na terra. Agora, de maneira impressionante, quando você pega Efésios 1, ele diz que esse mesmo poder que ele recebeu do Pai, esse poder que o ressuscitou, tirando dos mortos, colocando ele à destra de Deus, à direita de Deus, foi dado a quem? A mim e a você. Vou ler novamente: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja. E quem é a igreja? É um templo muito bonito. É uma organização que vai lá num cartório, faz um registro, tem um CNPJ. A igreja é o corpo de Cristo, que recebeu todo esse impacto de autoridade. E toda essa autoridade que foi dada a Jesus no céu e na terra está na igreja agora. O deu a igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Agora, se eu não tenho a visão de ser corporizado, se eu não tenho o senso, o sentimento de fazer parte, se eu me sinto um forasteiro fora da família, esse poder não se manifesta em minha direção. E não se manifesta através de mim. Diga ao seu vizinho: há um poder no corpo de Cristo. Então Paulo coloca de maneira tão clara aqui que a igreja é o corpo de Cristo. E não somente isso, mas é a plenitude de Cristo. Significa que eu e você somos a expressão de Cristo aqui na terra. Por isso temos que estar no corpo de Cristo, fazer parte dele. Isso significa que quando Deus quer se revelar a alguém, o Senhor mostra isso através da igreja, através de mim e de você. Como Jesus se revela às pessoas? Será que ele desce lá do céu, ele toma uma forma corpórea e se manifesta na direção das pessoas? Quantos aqui tiveram um encontro real com Jesus? Levante a mão. Tem alguns pais que não tiveram. Vamos fazer um apelo para a salvação no final, para receber como Salvador. Gente, e
no momento em que você teve uma revelação, uma exposição de Jesus, e não desceu lá do céu, tomou uma forma corpórea, não foi um momento de teofania, ou seja, quando o espiritual se torna material e se revela. Não foi assim. Pelo menos para mim não foi assim. Como é que eu recebi Jesus? Eu estava num culto, veio um ex-feiticeiro pregar, dar o testemunho dele, um carioca. Eu estava levando uma vida miserável, terrível. Aquela igreja estava cheia de irmãos, aquela igreja batista. Aí ele pregou, fez um apelo, eu senti Jesus na vida dele. E na hora que ele fez o apelo, eu fui lá receber Jesus. E naquele momento minha vida transformou. Agora, Jesus não veio lá do céu, se tornou em carne e se apresentou diante de mim. Quem teve esse tipo de experiência aí? Ninguém. Alguém pregou para você. Você estava numa igreja, você vai numa reunião, de repente tem uma experiência com o Senhor. Por quê? Porque a igreja, o corpo, expressa a vida de Cristo, gente. Jesus precisa ser visto em mim e você. Diz que nós trazemos em nós a revelação de Cristo em nós. Cristo em nós é o quê? A esperança da glória. Não diz Cristo vindo no céu, a esperança da glória. Não, Cristo em nós, manifesto em nós, na igreja, no corpo. Diga ao seu vizinho, Cristo tem que se manifestar na tua vida. E Ele se manifesta quando você está inserido, integrado no corpo de Cristo. Amados, é assim que as coisas funcionam. Então, a igreja é a expressão de Cristo aqui na terra. E de maneira plena, porque diz aqui, de maneira tão forte, a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é como um grande receptáculo que recebe a manifestação da pessoa de Jesus. Quando alguém nasce de novo, ele vai se manifestar através desse corpo, através dessa igreja. É interessante que Paulo, na carta aos Efésios, ele fala muito forte sobre essa revelação. E aqui, no capítulo 4, ele vai mais além, porque ele coloca que nesse corpo, na igreja, quando eu estou nele, vai haver um processo de crescimento, um processo de amadurecimento, maturidade. E quando eu e você recebemos Jesus, nós nascemos de novo, agora nós temos que crescer. Nós temos que amadurecer. E a palavra diz que temos que crescer em tudo. Agora, esse crescimento, sabe como ele vem? Eu vivendo a vida do corpo no dia a dia. Sabendo que eu não sou mais uma peça em cima de um tabuleiro, não. Que eu tenho uma medida que Deus colocou em mim, é importante na direção dos outros. Os outros são importantes para mim. E nessa unidade, pelo mover das juntas e ligaduras, vai promover um crescimento e um amadurecimento na minha vida. Vamos ver aqui, abre lá em Efésios, capítulo 4. E vamos ver do verso 10 até o 16. Preste bem atenção que Paulo coloca aqui. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns, o próprio Senhor Deus deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. A autoridade, o governo do corpo. O diabo, ele trabalha em cima do quê? Da anarquia, da desorganização. E Deus trabalha dentro do quê? Dentro de uma estrutura orgânica, organizada. O corpo de Cristo, amados, ele é provido pela graça de Deus e de uma maneira organizada.
Olha para o teu corpo físico. Você não tem um olho lá na cabeça, um umbigo lá nas costas. Os seus braços não estão aí debaixo da costela. Não! O Senhor organizou perfeitamente. E os nossos órgãos estão ali em plena harmonia. Até os pelinhos do teu nariz têm uma função: purificar o oxigênio que entra lá dentro do teu corpo. Claro, tem uns que ficam lá, saindo o nariz saliente, lá é bom cortar, né? Diga ao seu vizinho, se isso acontece com você, é bom cortar. A Fernanda trouxe para mim um aparelhinho até lá do Paraguai. De quando em quando eu estou lá, queimando os pelinhos. Mas os que estão lá dentro, bem no fundo, não, deixa lá. Porque eles purificam o oxigênio. Tem função. Diz seu vizinho, no teu corpo, tudo é importante. Até os pelinhos do nariz. É para purificar o oxigênio. Interessante, tem pessoas que olham para alguns membros do corpo, acho que eles não têm importância nenhuma. Poxa, mas aquele irmão, gente, ele tem uma medida de graça de Deus, ele é importante. Muitas vezes até um irmão problemático. É porque Deus usa ele para tratar com os demais da igreja. Eu nunca esqueço dos Estados Unidos, o pastor Dick Iverson. Ele tinha uma intriga com uma pessoa da igreja. E orava, né? Puxa, ele não muda, Senhor. Por que ele não desiste da igreja e não vai para outra? Aí o Senhor falou que não. Ele tem uma função muito importante aqui no corpo dessa igreja local. É para tratar com vocês. Para vocês demonstrar o amor por ele. Tem pastor que diz, olha, tem irmãos que nem a graça de Deus é suficiente mais. É um caso de polícia celestial. Tem alguns que entregam até Satanás. Mas que nem Paulo, vou entregar para Satanás. Gente, Deus coloca uma medida de graça para ser manifestada na vida das pessoas. Todos são importantes. Diga ao seu vizinho, você é muito importante aqui nessa casa. Por que o líder de célula te procura? 2, 3 cultos que não vem, ele vai lá dar uma chamadinha em amor. E muitas vezes o líder de célula, com algumas pessoas, os líderes da igreja, o governo da igreja, muitas vezes, com algumas pessoas, ele tem que ser chato em Jesus mesmo, com a pessoa. Diga ao seu vizinho, muitas vezes, Deus vai levantar alguém na tua direção, que ele vai ser chato em Jesus, porque vai ficar cobrando algumas coisas de você. Mas sabe por quê? Porque ele te ama, para o teu bem. Porque ele quer ver você inserido aqui, a graça de Deus fluindo, o poder de Deus se manifestando na tua direção e através de você. Você é tão importante porque no nosso corpo, os membros que parecem que não têm valor nenhum, eles são necessários. Porque sem eles o corpo estaria incompleto. Vamos adiante aqui. Verso 12. Por que o Senhor deu esses líderes, esse governo aqui na igreja, esses 5 ministérios? Aleluia, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então tem um alvo, tem um objetivo. Está claro aqui? Aperfeiçoar os santos, para que eles façam a obra de Deus. Até que todos cheguemos, como um todo, à unidade da fé e ao do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à estatura da medida da plenitude de Cristo. Então, o alvo de Deus para mim e para você, para esse corpo local, para a sua igreja aqui na terra, é que essa igreja amadureça, chegue ao estado de homem perfeito, completo, maduro. Um bebezinho nasce,
Ele é perfeito? Ele está completo? Sim ou não? Está. Porém, não está desenvolvido ainda. Ele não nasce com dente. Ele não é que nem cachorrinho que já nasce com os dentinhos. E afiado. Quem levou mordida de cachorrinho novinho? A nossa cadela leva 6, 7, 9 filhotinhos de cada vez. Aquela ninhada de cachorro. Ia mexer neles e ficava dentado. E como doía aqueles dentinhos deles. Já nasce com dente. Mas criança, amados, ela nasce sem dente. Uma criancinha nasce andando? Não. Ela entende todas as coisas? Não, mas é uma criança perfeita. Quando você nasce de novo, você é um bebezinho em Cristo. Você está agora de maneira plena, você é uma nova criatura. Mas essa nova criatura precisa o que agora? Amadurecer. Crescer. E sabe aonde ela vai crescer, amadurecer? No corpo. E por isso Deus coloca sobre elas líderes. Tem lá o líder do grupo familiar, tem o co-líder, tem os pastores, tem os discipuladores, tem o governo da igreja, que vão ajudar ela o quê? O que diz o texto? A crescer e amadurecer. Ser levada a ser um homem feito. Pergunta ao seu vizinho: em que nível de crescimento você está? E quanto mais eu assimilo a revelação do corpo, quando mais entendo que o Senhor colocou pessoas sobre mim, com esse objetivo, eu vou crescer e vou amadurecer. Qual o objetivo desse amadurecimento? Veja o verso 14. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Gente, olha que Paulo naquela época já falava a fraudulência dos homens. Em nossos dias há muita fraudulência de homens, gente. Os irmãos da liderança aqui, há dias atrás eu mandei lá um áudio, uma pastora que estava com dúvidas, porque alguém chegou para ela. Ela comprou um livro de uma outra pastora, e essa pastora falou que só podia orar por libertação de pessoas se a pessoa fosse receber a oração, pagasse R$1.500. Só oro por libertação se me der R$1.500. Porque R$1.500 é o valor correspondente a 5 ciclos de prata. E pegou lá do livro de Levítico, ou melhor, do livro de Números, onde uma única vez o Senhor deu uma orientação a Moisés e Arão. Deus queria que toda a nação fosse sacerdote. No bezerro de ouro a nação pecou. A única tribo que não se contaminou, não adorou o bezerro, foi a tribo de Levi. E o Senhor mudou seu plano. Eu queria que todo Israel fosse sacerdote, mas pecaram. Então agora vai ser sacerdote só os da tribo de Levi. Aí ele contou, ali da tribo de Levi, quantas pessoas tinha, e contou lá da tribo de Israel. E da tribo de Levi tinha 273 a menos. Então ele pediu, não, então seja levantado aí uma oferta de primogenitura para cada um de Israel que seria sacerdote. Então que seja dado 5 ciclos de prata, 4,5 gramas. E nos valores hoje, dá em torno aí de R$1.500. Foi a única vez que apareceu na Bíblia. E nem na lei foi estabelecido isso. Aí a pessoa pega isso, monta uma doutrina, uma inferência,
E foi o que essa pastora fez. Não, eu estou cumprindo lá o princípio lá de Números 3. Tem que me dar aí 1.500. Se não der, não oro por libertação. Sabe o que é isso? É o que Paulo está dizendo aqui. Pessoas fraudulentas. Agora, se uma pessoa não é madura, se ela não tem entendimento, não está sendo alimentada na verdade, ela entra nesse embalo, gente. Hoje tem pessoas espolhando as outras no meio da igreja, gente. Pega você, pelas suas pernas, você coloca de ponta cabeça e chacoalha para cair a última moeda que você tem no bolso. Tem pessoa dando casa, carro, entrando em dívida, para supostamente honrar, dando uma oferta que não existe respaldo na Bíblia, gente. Oferta da lua cheia, oferta da lua minguante, oferta da lua nova. Outro diz, olha, para orar, para eu colocar as coisas diante das cortes celestiais, só se me trazer uma oferta volumosa, senão nem vou orar. Isso um pregador falou aí. Sabe o que é isso? Astúcia. E Paulo coloca autoridade no corpo de Cristo para amadurecer os irmãos, amadurecer a igreja, para que não caiam nesse engano, nesses laços. É o que ele diz aqui. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga ao seu vizinho, você precisa crescer em tudo. Mas em quem? Naquele que é o cabeça, Cristo. Do qual, ou seja, da cabeça, o corpo bem ajustado e ligado. Porque a pessoa, de repente, pode vir a uma reunião, mas não está ligado. Diga ao seu vizinho, se liga, meu irmão. No corpo de Cristo tem que estar ligado. Não desconectado. Vivendo na periferia. Quem vive na periferia não está ligado, gente. E diz aqui, todo o corpo inteiro bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, para que eu e você, como igreja, possamos ser a expressão de Cristo, nós precisamos, de fato, amadurecer. É o que eu acabei de falar, uma criança nasce perfeita. Mas o corpo dela não pode expressar na plenitude essa perfeição. Ela vai crescer, vai amadurecer, aí ela vai manifestar. Lá na frente, de maneira plena. Por isso ela tem que crescer. Assim acontece conosco também, amados. Esse crescimento, essa maturidade vem no dia a dia. De que você precisa ser aperfeiçoado. E é na igreja que eu e você nós somos aperfeiçoados. Para sermos a exposição de Cristo aqui na terra. É interessante que quando nós estudamos a palavra de Deus no Novo Testamento, existem 5 palavras para filhos. Cada vez que você vê a expressão filho na Bíblia, em alguns momentos é uma, isso é o Novo Testamento, em alguns momentos é uma palavra, outros momentos é outra. Por exemplo, muitas vezes você vai ler, a palavra não está lendo lá um filho que nasceu, está falando de um filho no estado infantil, quando ele veio ao mundo. E no Novo Testamento eles usam os termos da cultura grega. A essa criança, a Bíblia diz que ele é um filho népios. E se você pegar o original grego, você não vai ver ali, nasceu um filho, diz, nasceu um népios. O népios é um bebê recém-nascido. Saiu do ventre materno. É como alguém que nasceu de novo hoje, ontem. Pedro diz que temos que desejar ardentemente o leite não falsificado, como meninos recém-nascidos, para que por esse leite estejamos crescendo. Isso é na igreja. Agora, à medida que nós vamos nos alimentando, nos relacionamentos, vamos crescendo, amadurecendo,
De repente nós já nos tornamos lá uma criancinha de 4, 5 anos. E a Bíblia, a palavra grega que é usada, é a palavra paidion. Tem alguns crentes que são paidion hoje. Ele é muito novinho, ele precisa amadurecer. É interessante, muitas vezes você pega uma criancinha dessa no colo, ela é tão imatura, quase não tem entendimento de nada, nem sabe o que você fala. Para ela tudo está bom. Você está com essa criança no colo, de repente você recebe uma unção, uma água morna no teu corpo que veio. Porque ela não tem nem controle, nem das suas necessidades físicas, fisiológicas, gente. Porque ela é tão novinha. E tem alguns crentes que ficam anos e anos como sendo um páidio na igreja. Não cresce, não amadurece. Isso estava lá na igreja de Corinto. Por isso Paulo diz, olha, vocês são como meninos, são crianças. A igreja aqui de Corinto é como um jardim de infância. Não posso fazer outro alimento senão os mesmos alimentos rudimentares de sempre, porque há no meio de vós contenda, dissolução. Já viu as crianças aí brincando? Uma passa rasteira na outra, toma o brinquedo da outra, de repente já estão juntos, abraçadinhos ali, se beijando, não é isso? Dali 5 minutos já estão brigando, se degladiando entre elas, sabe por quê? São imaturas. São os paidios dentro da igreja. A Bíblia usa um outro termo, teknon. E teknon quer dizer alguém que é um adolescente. Você já viu que os adolescentes são ranzinzas? Querem que cumpra a vontade deles, confrontam os pais muitas vezes, não é isso? Quem já viu isso? E tem crente teknon. Questiona a liderança. Ah, por que o discipulador pediu isso? E o líder da célula, por que está cobrando de mim isso? É o crente que está nessa fase, não cresceu. E se não está conectado com o corpo, não vai crescer. Quem sabe hoje vai ser um filho teknon até o final da vida dele. São aqueles que não crescem. Tem gente hoje com 30 anos, 40 anos, mas tem mentalidade de adolescente. Infelizmente, dentro de casa são tratados como adolescentes. Nunca cresceu, nunca amadureceu. E quantas pessoas assim dentro da igreja? O outro estágio é a palavra neaniscos. E neaniscos quer dizer alguém que é jovem. Abaixo de 40 anos. Ele já é mais maduro, gente. Ele já entende algumas coisas. Por quê? Porque ele se submeteu a um conhecimento. E há crentes que atingem aí esse estágio de maneira tão maravilhosa. Porque estão inseridos no corpo. Aceitam a liderança, aceitam os conselhos, as palavras são ministradas, se põem por obra. Aí vem o próximo estágio. Ele se torna um filho maduro. Um uios. E os uios são maduros. São pessoas que dependem de Deus, buscam a Deus. Não vivem por impulso. E é esse estágio que Deus quer levar a igreja, os crentes, para serem maduros. E somente um filho uios ele vai ter a capacidade de atingir o estágio de pai. Aí vem a palavra pater. Em 6º lugar, ele está qualificado a ser um pai, a gerar, a reproduzir, porque passou por todo esse processo. Pergunte ao seu vizinho, em que nível, que estágio você está? Pergunte a ele, será que você não é um pai, John? Será que você não está aí como um népios, no mesmo estágio de quando nasceu de novo? Pergunta a ele, já chegou a ser um teknon?
Está amadurecendo no corpo? É um neaniscos? Deus quer nos fazer filhos uios, filhos maduros. Agora, se eu não estou conectado, não estou ligado com o corpo, eu não vou conseguir experimentar isso. Vou permanecer num estágio completamente infantil. Vou ler algo para você aqui que eu notei. O corpo de Cristo está relacionado à vida. Então, queridos, o corpo de Cristo é algo vivo e orgânico. Por isso não existe corpo de Cristo online. Ai, alegre fiquei quando me disseram, vamos à casa do irmão, conectar YouTube e assistir o culto. Não! Gente, a igreja é orgânica. É um organismo vivo. E cada um de nós faz parte desse corpo. E nesse corpo aqui, circula, sabe o quê? A vida de Deus. É esse ambiente aqui que nós, quando estamos juntos, que caracteriza o corpo. E para um corpo, o corpo humano, multimembrado, nada mais importante do que a vida. Por isso que nós, sendo parte de um corpo, há em nós a vida. Quando temos um tempo de reunião como esse, o que acontece? A vida, ela flui em nosso meio. Aí a cura, pessoas são consoladas, pessoas são fortalecidas, são sustentadas. Todo o corpo está ligado à cabeça. E se ele está ligado à cabeça, ele não age de maneira isolada. Para os meus dedos se movimentar, recebe o quê? Uma direção da minha cabeça. Isso passa pelo antebraço, pelo braço, até chegar nos dedos. Há uma interdependência. Obra de Deus, por exemplo, nós fazemos a obra de Deus ligados. Daqui uns dias, alguns irmãos aqui vão viajar, vão lá para os Estados Unidos ministrar. Quando veio o convite, esse convite já veio há quase 2 anos atrás. O ministério da igreja nos procurou e disse, eu vou orar. Vou buscar o Senhor, eu quero a testificação do Senhor. E começamos a amadurecer aqui, compartilhando a liderança e tal. E sabe por que eu faço isso? Eu particularmente, amados, eu não vou aonde eu sou convidado. Eu vou aonde eu sou enviado. Porque você vai em algum lugar como convidado, não vai acontecer nada. Talvez você vai para satisfazer um desejo teu, satisfazer o desejo de quem convidou. Mas quando você é enviado, é completamente diferente. Atos 13. Separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que o Senhor chamado. Impuseram as mãos e os enviaram. E aconteceu coisas tremendas. Diga ao seu vizinho, no corpo de Cristo. É importante o envio. Como cairão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Alguém se converte porque alguém pregou porque alguém o enviou. É a dinâmica do corpo de Cristo. Aleluia. Diga ao seu vizinho, há uma dinâmica no corpo de Cristo. Então eu e você, como igreja, nós estamos sujeitos à cabeça que é Cristo. Isso quebra, desfaz totalmente a visão individualista e completamente independente. Você não vê o pé andando sozinho aí. É direcionado pela cabeça.
Você não vê uma mão por aí voando, realizando coisas. Não, está ligado no corpo, depende do resto. E segue a direção do quê? Da cabeça. Diga ao seu vizinho, na igreja tem um cabeça, que é Cristo. Aleluia. E quando se submete ao teu líder, ao teu pastor, ao teu discipulador, você está reconhecendo isso. Obedecer aos vossos pastores, porque eles velam pela sua vida como aqueles que hão de dar conta dela diante de Deus. Velar é colocar um véu. Foram estabelecidos ali por Jesus de maneira maravilhosa. Tem alguns detalhes aqui que eu preciso deixar com você nessa noite antes de terminar. Hoje é um dia de ceia aqui. Daqui a pouco vamos tomar do corpo e do sangue de Jesus. E quando nós participamos da ceia, nós temos que entender que todos nós aqui participamos de uma mesma vida. E na Bíblia, a vida é simbolizada pelo quê? O que simboliza a vida na Bíblia? Pense um pouquinho. No teu corpo humano, no teu corpo físico, a vida está onde? Onde está a vida? No sangue. Se tirar o sangue, você está completamente morto. E é um princípio que foi estabelecido pelo Senhor, lá com Moisés, lá em Levítico 17, veja o verso 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-la tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto o sangue que faz expiação em virtude da vida. Diga ao seu vizinho, a vida está no sangue. Então nós podemos fazer uma analogia aqui. O sangue com a vida que está em nós, a vida aqui dentro do corpo de Cristo. Há uma vida aqui correndo. Por isso nós não podemos ver isolado. Se eu amputar minha mão aqui, tirar do meu corpo, vai morrer de imediato. Sabe por quê? Porque não recebe a vida que é no sangue. Já está comprovado cientificamente pela medicina. Se eu atorar meu dedo, cortar meu dedo, e dentro de uma maneira muito rápida, eu procurar juntar novamente, há uma regeneração. Porque o sangue vai entrar aqui no dedo e vai dar vida a ele. Diga ao seu vizinho, quando um membro do corpo não recebe a vida do corpo, o sangue que está, ele morre. É interessante que a Bíblia fala que algumas pessoas estavam completamente mortas, experimentando isso. Diga ao seu vizinho, você só recebe o suprimento da vida quando você está no corpo. Porque o sangue, ele corre pelo corpo. Se alguém não é, um membro não é banhado no nosso corpo pelo sangue, ele endurece, enrijece, fica rígido. E é outro estado próximo, sabe qual vai ser? A morte. Se um membro do corpo da igreja vive isolado na periferia, não corre a vida, não corre o sangue. Sabe aonde ele vai ser levado? Pouco a pouco ao endurecimento. Seu coração fica duro, fica insensível. Talvez até o pastor procure, o líder de célula, mas está insensível. O sangue não está, a vida não está mais atingindo ele. Depois da dureza, sabe o que vem? Vem o esfriamento.
fica frio espiritualmente. O próximo estágio vai ser o quê? Morte espiritual. E aqui na Bíblia tinha alguns que estavam mortos. Lembra que o Senhor fala, igreja de Sardes? Vocês têm nome de que são vivos, mas estão mortos. Estavam nesse estado. Paulo fala à igreja de Éfeso, de maneira incisiva: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Sabe a quem estava falando isso? Pessoas que haviam morrido, estavam na morte espiritual. 1 Coríntios 11. Não tome da ceia indignamente. E de que maneira alguém participa da ceia indignamente? Não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o que ele é no corpo, o que o outro representa para ele. Não reconhecendo que a vida circula dentro do corpo. Então, em Corinto, participavam da ceia sem essa revelação. Por isso havia entre eles muitos que estavam o quê? Enfermos, doentes. Que mais? Muitos dormiam, há muitos fracos, sem vida. Doentes, enfermos e muitos que dormem. Ou seja, estavam mortos. Então, gente, é isso o processo mesmo. Se afasta do corpo, a vida não está correndo porque vive na periferia, descorporizado. Não é tocado pela vida, pelo sangue. É levado a uma dureza. Da dureza vem a frieza. A frieza vem a morte. E qual o próximo estágio na vida de um morto? Pergunta ao seu vizinho, o que vem depois da morte? Diga, vem a decomposição. Ele começa a perder a característica. Então o próximo estágio, em quem não tem a revelação do corpo, que vive dessa maneira, que está na morte, o que vem sobre ele agora é decomposição. A identidade de filho de Deus vai começar a ser minada. Em Cristo você tem as realidades da nova criação. Você é mais do que vencedor. Você é o inimigo do diabo. O que mais a Bíblia declara? Você é uma nova criatura. O que mais? Você é feito em imagem e semelhança de Deus. Declara algo mais. O que você é? Filho amado. O que mais? O que a Bíblia fala acerca de você? Rei sacerdote. Reconciliado com Deus. O que mais? Herança de Deus. Essa é a nossa identidade. Mas se eu estou na morte espiritual, eu entro na decomposição. E a minha identidade como filho de Deus começa a ser minada e começa a desaparecer. Já não sou vitorioso, já não posso declarar que estou assentado e abençoado com Cristo nas regiões celestiais, já não posso dizer que eu sou inimigo do diabo, porque é ele que me venceu. Já não posso dizer que sou uma pessoa curada, porque eu sou cheio de enfermidade. Começa a desfigurar a minha imagem de filho de Deus. Diga ao seu vizinho, quando alguém não entende a importância do corpo de Cristo e vive descorporizado, seu último estágio será a decomposição espiritual. Vai perder a sua imagem como filho de Deus. Quero terminar aqui, amados, dando a você 4 coisas que o sangue faz. Eu sempre digo que um pastor é um médico de alma. Um bom ministro é um médico da alma das pessoas. E como médico espiritual eu entendo um pouquinho do sangue. E quero falar de 4 coisas que a vida de Deus faz, que o sangue faz por você no corpo de Cristo. No ser humano, uma das primeiras coisas que o sangue faz é eliminar os germes, elimina as bactérias.
E no corpo de Cristo é assim, amados. Se você está na comunhão do corpo, a vida está correndo, o sangue está correndo, quem sabe vem coisas nocivas sobre você, coisas das trevas, coisas demoníacas, mas a vida do corpo, aleluia, vai eliminar isso de uma maneira tão poderosa, tão extraordinária. Seja sincero comigo, já aconteceu com você alguma vez? De repente você tem um dia completamente atribulado, setas vieram na tua mente, quem sabe até no domingo, você veio para o culto, estava um momento de adoração, de repente, aquelas setas foram embora, aqueles maus pensamentos sumiram da tua mente, da tua alma. Já aconteceu isso? Quem já passou por isso, levante a mão. Sabe por que aconteceu isso? A vida que há no corpo, como o sangue em nós elimina os germes, bactérias, essas coisas tão nocivas foram eliminadas da tua vida pela comunhão, até sem que ninguém chegasse e orasse por você. Aleluia, está vendo a importância aí do corpo de Cristo? O sangue mantém a temperatura no nosso corpo. Sabia disso? Diz o seu vizinho, é o sangue que mantém a temperatura no teu corpo. E é a vida de Cristo, o sangue de Cristo correndo entre nós, que vai manter a minha temperatura, o calor do Espírito. Por que algumas pessoas se esfriam, estão completamente frias espiritualmente? Fora da revelação do corpo, descorporizado. Quanto mais na periferia alguém vive, mais frieza espiritual vem sobre ele. Tira uma brasa fora do braseiro, a tendência é apagar-se. A vida de Deus, o sangue, é Ele que vai manter a nossa temperatura. Diga ao seu vizinho, você precisa ser um cristão fervoroso no espírito. Pergunta, como está o teu interior? Se a vida do sangue está correndo em você, vai acontecer como aconteceu com o salmista. Incendeu dentro de mim um fogo. Quando? Quando eu meditava na tua palavra. Aleluia. Diga ao seu vizinho, o sangue que corre no corpo de Cristo mantenha a tua temperatura espiritual e você vai ser um crente quente. Terceira coisa que o sangue faz em nós, sabia que o sangue é alimento? Tem gente que pensa errado. Ai, comi um bife, tomei um copo de leite, já foi lá para o meu estômago, para o intestino. Não, gente. Vai ser absorvido pelo sangue todos os bons nutrientes e que vai distribuir para todos os órgãos do teu corpo. O sangue pega a glicose do nosso corpo e borrifa essa glicose para todos os órgãos do corpo, gente. Sabia que o sangue faz isso? Diz o seu vizinho, o sangue traz alimento. E quando você está inserido no corpo, a vida de Deus está correndo, então o sangue está correndo, você é alimentado espiritualmente. Você vai crescer de maneira sadia, porque é um alimento que vem sobre você. Isso é muito importante. Agora, gente, se eu estou descorporizado, não vai haver alimento. E eu vou ser o quê? Enfraquecido. Isso que estamos fazendo aqui não pode ser uma doutrina, simplesmente um ensino. Não, tem que ser uma prática. Um crente pode morrer de fome se não está corporizado. Eu sempre digo, numa igreja apostólica, cada reunião é como se fosse uma aula para graduar a pessoa para o reino. Talvez é trazido um ensino aqui que nunca mais vai ser trazido, é justamente aquilo que ele precisa aquele dia. É o alimento que ele está precisando. O sangue de Cristo circula no corpo
e traz alimento. Outra coisa, última coisa, quero falar com você, que o sangue, o que ele faz na nossa vida, ele elimina as impurezas do nosso corpo. Diga isso, é o sangue que elimina as impurezas do corpo. Veja só, quem trabalha aqui num lugar pesado, numa atmosfera pesada, você trabalha a semana toda lá. Você não cai em pecado, você não concorda com aquilo que acontece ali, mas o ambiente, aquela poeira te contamina. Chega no sábado, está morto de cansado. Uma carga que veio na semana sobre você, ou lá na escola, ou em meus parentes, é com impurezas que vêm sobre você. Agora, se vem para uma reunião, onde está a comunhão do corpo, de repente você sente que é purificado. Recebe oração, imposição de mãos, unção aqui, quem sabe na hora do louvor, na hora da ministração, você sai daqui completamente aliviado. Parece, não, já aconteceu com você isso? Parece que um peso foi tirado de você. Por quê? Porque o sangue está correndo, a vida de Deus está correndo aqui. E elimina todo esse peso. Está vendo a importância da comunhão, gente? O estar juntos. O sangue, a vida está correndo. Estamos sendo alimentados. Está trazendo purificação em nós. De uma maneira tão maravilhosa. Vai eliminando tudo aquilo que não presta. Mantém você aquecido, o fogo do Espírito. Traz proteção a você. Quero encerrar aqui, deixando a conclusão. Eu e você somos o corpo de Cristo. A igreja aqui é o corpo de Cristo. E o poder de Deus é liberado, sim, através de mim e de você. Quando? Quando eu tomo a disposição de viver a vida nesse corpo. Onde eu não serei simplesmente um turista. Porque tem pessoas que olham para a igreja local, parece que ela vê a igreja como um clube. Vai quando quer, não, eu pago o meu dízimo, a minha mensalidade, eu vou uma vez por mês. Quem é sócio de clube aqui? Levante a mão. Quem é sócio vai todo domingo no clube? Não. Lá uma vez ou outra, mas ele paga todo mês a mensalidade? Paga, mesmo que não vá. Então tem gente que pensa que a igreja é um clube. Diga ao seu vizinho, você é membro do corpo de Cristo, não sócio de um clube. E algumas pessoas tratam a igreja como se fosse um clube, são sócios. A mensalidade é o dízimo que ele paga. Diga ao seu vizinho, neste corpo aqui, você é importante. Diga ao seu vizinho, você sabia que esse corpo aqui precisa de mim? E eu preciso de você? E cada um de nós deve estar funcionando. Você, meu irmão, aqui está vendo aí online, quem está no culto online aqui da casa, você precisa experimentar a vida do corpo. Você precisa funcionar aqui nesse corpo. Você precisa cuidar do seu irmão. Você precisa ser cuidado pelos irmãos aqui. Aleluia. Ninguém pode viver de maneira isolada. Fora do corpo eu não tenho vida. E a morte é iminente. Antes de orar, eu quero fazer aqui algumas perguntas. Aqueles que estão acompanhando online, é para você também essa pergunta. Você se vê, responda isso para você mesmo. Você se vê como sendo uma parte importante aqui nesse corpo? Pergunta você hoje aqui, você que está em casa, que é da Yarne.
Você está funcionando nesse corpo aqui. A Bíblia diz que cada um tem uma justa operação. Glória a Deus que nós vemos aqui pessoas, agora quando teve esse roubo, quantas pessoas se movimentaram. Pessoas que ganham na madrugada aqui. Porque eles sabem que são importantes, estão funcionando no corpo. No nosso corpo, todos os membros têm uma atividade. Faço uma outra pergunta, você zela, ama e cuida desse corpo? Você permite que a vida flua através de você nesse corpo aqui? Na direção de outras pessoas? Tem pessoas, sabe, são muito requisitivas, gente. Ai, só quer receber. Poxa. Ai, ninguém me procura. Ah, a pessoa não sai comigo. Agora eu pergunto, você sai com a pessoa? Você procura a pessoa? Ah, não tem amigos. Você foi na direção da pessoa para fazer amigos? E o seu vizinho depende de você. É você que tem que dar um passo. Você permite que a vida de outros membros desse corpo flua em tua direção? Esse ano para nós aqui na casa é um ano de alinhamento total. Esse é o ano para a manifestação da glória de Deus. E para que a glória de Deus se manifeste, eu tenho que estar integrado. Guarde algo, com isso eu termino. A glória de Deus não encheu o tabernáculo de Moisés, enquanto o povo não reuniu lá dentro. Quando viram a nuvem, a coluna de fogo era só uma parte, não era toda a glória de Deus. Porém, quando estavam dentro do tabernáculo, a glória de Deus se manifestou de maneira poderosa. Quando? Quando estavam reunidos. A glória de Deus encheu o templo levantado por Salomão. Quando? Quando estavam todos juntos dentro do templo. A glória de Deus veio sobre o tabernáculo de Davi, quando a arca da aliança estava no meio, e os sacerdotes reunidos ao redor dela, ministrando. A glória de Deus veio e encheu o tabernáculo. Pelo seu vizinho, você quer ver a glória de Deus manifesta? Aqui nessa casa? Sabe quando essa glória vem? Quando estamos juntos e reunidos. Estuda o Salmo 133. Pegue uma palavra que nós ministramos aí sobre a unção de unidade. E veja os valores da unidade. Fique em pé em nome de Jesus. Quero fazer 2 orações com vocês aqui antes da ceia. Primeiramente a oração coletiva, depois vamos fazer uma oração individualizada. Você vai orar comigo agora da seguinte maneira. Feche seus olhos, coloque a tua mão em teu coração e diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu peço perdão a Ti e me arrependo por todo o pecado de isolamento, por ter vivido na periferia, por não ter valorizado o Teu corpo como deveria. Peço perdão por não entender a revelação da igreja. E hoje eu sei, ó Pai, que há um poder na Tua igreja, e esse poder se manifesta quando eu tenho a plena revelação de quem eu sou no Teu corpo. Todo poder, toda autoridade foi dado a Jesus, e Ele deu esse poder, essa autoridade à igreja, que é a plenitude, é o complemento daquele que cumpre tudo em todos. Pai da glória, que brote no meu coração de maneira profunda um amor por Jesus e pela sua noiva, que é a igreja. Em nome de Jesus, traz a minha revelação nessa noite de maneira profunda. Eu não sou um membro isolado. Eu não sou simplesmente mais um nessa casa.
mas eu estou corporizado e de uma maneira interdependente, dependendo dos outros. E eu tenho algo na minha vida colocado por Deus para ministrar na direção das pessoas. Traz nessa noite de ceia uma profunda revelação da vida de Deus, o valor do sangue no corpo de Cristo, o sangue que aquece, o sangue que alimenta, o sangue que purifica, o sangue que liberta. E esse sangue só pode correr em meu espírito quando eu estou ligado com outros membros dentro do corpo. Me arrependo hoje por todo isolamento, por todo individualismo, por toda atitude de independência, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Vamos adorar, e eu quero fazer mais uma oração ainda, de maneira específica depois. O Espírito Santo falou ao meu espírito de maneira profunda nessa noite. Há pessoas que estão aqui, estão enfermas hoje. Você enfrentou nessa semana batalhas aí terríveis com a tua saúde. Há pessoas que essa semana estiveram debaixo de um poder tão opressivo. É como uma poeira tão maligna veio sobre você. Posso ver algumas mentes aqui como sendo massacradas por uma espécie de uma nuvem negra oprimindo. E a ceia é um momento tão extraordinário de cura e libertação. Essas pessoas precisam a ministração do corpo de Cristo hoje, a ministração da vida que é no sangue do Cordeiro. Por favor, que essas pessoas venham à frente aqui em nome de Jesus. Ceia até a revelação de cura, a ceia até a revelação de quebra de cadeias de opressão. Pode vir em nome de Jesus, para que a obra do Senhor seja completa nessa noite. Vou pedir o ministério pastoral da casa que venha. Pode ungir essas vidas, confirmando essa palavra. Hoje é uma noite de manifestação de cura, de liberação na tua mente. Todo o peso opressivo é retirado em nome de Jesus.